A Grande Batalha da Normandia, mais conhecido como Dia D, no qual aconteceu a libertação da França. Como é que a Alemanha se deu tão mal nisso? Enquanto os aliados sofreram cerca de 10.000 baixas no desembarque nas praias da Normandia, no dia 6 de junho de 1944, os alemães perderam o país inteiro. A França finalmente se viu livre do domínio sufocante da Alemanha, enquanto o Terceiro Reich ficava congelado, pego de surpresa. Havia várias razões pelas quais a Alemanha falhou, e tudo parecia dar errado da pior maneira possível. Uma das razões-chave frequentemente citada para o fracasso da Alemanha foi a insistência de Hitler em dividir o seu exército nos países fantoches e interferir diretamente nos assuntos militares do Terceiro Reich. Essa decisão por si só causou inúmeros problemas. Em primeiro lugar, Hitler estava convencido de que os aliados atacariam a França, mas ele acreditava que eles mirariam em outro local, como Calais em vez da Normandia. Essa concepção errônea resultou em defesas inadequadas na Normandia quando o dia D chegou, porque Hitler se recusava a abandonar suas crenças sobre as estratégias dos aliados. Acrescentando ao caos, quando as tropas aliadas invadiram as praias, Hitler estava profundamente dormindo. Devido a seus hábitos de sono peculiares, ficando acordado até tarde da noite e dormindo pela manhã, ele estava em um sono profundo enquanto os relatórios de ataque chegavam aos ouvidos dos alemães. Apesar de estar no comando, houve hesitação em acordá-lo em meio à confusão inicial. E mesmo quando finalmente acordou, ele permaneceu teimoso, convencido de que o verdadeiro ataque estava acontecendo em outro lugar, descartando Normandia como uma distração. Somente mais tarde que Hitler autorizou um contra-ataque pelas divisões Panzers alemãs, mas àquela altura era tarde demais para reverter o curso dos acontecimentos. No entanto, Hitler não foi o único líder militar responsável pelo fiasco do dia D. Antes da invasão real, os marechais de campo Erwin Rommel e Gerd von se enfrentavam sobre se preparar para o iminente assalto aliado. Erwin defendia a ideia de posicionar as divisões de Panzer ao longo da costa para interceptar o desembarque à medida que ocorriam, enquanto Gerd von insistia em organizar as divisões em uma única formação mais no interior para interromper o avanço dos aliados de uma só vez. Quando finalmente chegaram a um compromisso, apenas enfraqueceu ainda mais a situação, com tropas já limitadas sendo divididas ainda mais. 4 divisões de Panzer foram centralizadas como reserva, como Gerd von queria, enquanto as 6 restantes foram divididas igualmente entre o grupo de exército B e o grupo de exército G, livres para se desdobrar como achasse melhor, alinhando-se com a estratégia de Erwin de defender ao longo das linhas costeiras. Porém, conforme o dia D começou, o Führer não foi o único líder desaparecido em ação. Erwin havia deixado seus homens para comparecer às celebrações de aniversário de sua esposa, criando problemas quando o general Erich Marx precisava mover o seu exército para enfrentar os aliados. Como Erwin ausente, Marx teve que navegar por uma série de trocas de rádio com o chefe do Estado-Maior de Erwin, Coronel Hans Speidel, para assim obter aprovação para a movimentação das suas tropas. Quando a permissão foi finalmente concedida, o tempo precioso havia sido perdido, e o seu exército lutou para alcançar a costa, sofrendo percas e perdendo equipamentos vitais sob fogo aliado. Mesmo entre os soldados e comandantes de linha de frente, havia confusão. Alguns disseminaram informações falsas sobre a direção da batalha, com alguns alemães erroneamente acreditando que estavam ganhando terreno. A falta de clareza levou a sérias reações mal feitas. As próprias tropas estavam mal preparadas. Muitas estavam lutando em várias frentes e aquelas na Normandia eram uma mistura de soldados mal equipados e recrutas do leste europeu capturados no início da guerra.
Em essência, houve várias confusões, erros de cálculos e mal-entendimentos mesmo antes dos desembarques na praia começarem. Os alemães não conseguiam conceber que os aliados pudessem realizar um ataque tão massivo com um considerável número de tropas e equipamentos que realmente desdobraram, especialmente sem um porto, o que parecia impossível. Mas aí está a reviravolta. Os aliados destacaram em convencer os alemães a acreditarem no oposto exato da realidade. O domínio dos poderes aliados na arte da decepção é evidente em como eles perturbaram as comunicações alemãs, infiltraram redes de espionagem nazistas e manipularam agentes duplos. Eles até conseguiram prever uma pausa no traiçoeiro clima da Normandia em 6 de junho para executar seu desembarque, um empreendimento consideravelmente impossível por muitos. Mas o ápice de sua habilidade ilusória pode ser resumida em 2 palavras: Operação Fortitude. A operação era o nome do esquema aliado destinado a persuadir o Terceiro Reich de que a tão esperada invasão aliada não visaria a Normandia, como Hitler firmemente acreditava. A decepção começou um ano antes do assalto, envolvendo a criação de uma força armada totalmente fictícia. Sob o guarda-chuva da Operação Bodyguard, os alemães já suspeitavam que o ponto de invasão mais lógico seria o Pass de Calais, uma crença que os aliados exploraram. Eles não precisavam convencer os alemães, apenas precisavam solidificar a ideia. No início de 1944, a suboperação Quicksilver foi lançada, anunciando que o renomado oficial dos Estados Unidos, George Patton, comandaria a fictícia primeiro grupo de exército dos Estados Unidos. A pegadinha? Não era real esse exército. Seus soldados eram iscas, seus militares eram apenas adereços e grande parte de seu equipamento era inflável. Para aumentar a ilusão, os aliados permitiram que os alemães fotografassem o exército falso de cima, fingindo ignorância da vigilância. Para garantir total credibilidade, transmissões de rádios enganosas foram intencionalmente vazadas para os alemães. Simultaneamente, agentes duplos alimentavam o Führer e seus líderes militares com as mesmas informações erradas, explorando suas confianças. Tudo isso se encaixava diretamente nas crenças existentes de Hitler, servindo, em última instância, a causa aliada. Entretanto, mesmo que os alemães tivessem descoberto as mentiras dos agentes duplos, identificado as iscas do exército falso e também se preparado de forma mais eficaz para o possível ataque do dia D, ainda poderia ter significado o grande fracasso do Terceiro Reich alemão. A guerra estava chegando ao seu clímax, com o regime nazista e o poder militar já em declínio. Os aliados simplesmente possuíam forças superiores e mais numerosas. Os alemães estavam esticados em várias frentes e não estavam antecipando um ataque tão massivo a partir da costa francesa. Mesmo que tivesse previsto, faltavam-lhes a mão de obra e os recursos para defender adequadamente a extensa costa. Com aproximadamente 3.200 quilômetros de praia para cobrir, defendidas por divisão de Panzer dispersas, os alemães estavam em desvantagem. Em contraste, os aliados podiam concentrar suas forças em uma área de ataque escolhida, apoiada pelo poder terrestre, marítimo e aéreo, uma vantagem que os alemães não tinham. A ausência de inteligência precisa sobre a localização do ataque não teria alterado o momento inesperado, nem impedido o despertar tardio de Hitler e a subsequente resposta atrasada, como também não teria impedido de Erwin de sair para casa ou corrigido as inúmeras outras falhas que assolaram a Alemanha nazista naquele dia fatídico. Em última análise, os alemães falharam na Normandia
porque estavam mal equipados para concluir a guerra que havia iniciado. No dia D, estavam sobrecarregados e enraizados em decisões ruins, deixando-os incapazes de escapar do destino inevitável que os aguardava em seu bunker. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Conto com o seu like e com a sua inscrição para estar apoiando o nosso canal. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.